Olá, tudo bem? Professor Calazans, para mim sempre um grande prazer tê-los a bordo. Eu estou gravando esse vídeo aqui porque pouco tempo atrás eu gravei um vídeo falando sobre a hermenêutica jurídica aplicada ao tráfego aéreo e atividade aérea e teve uma grande repercussão. Vários internautas fizeram algumas perguntas, dentre ele o meu ex-aluno, comandante Savoy. Então, eu vou responder algumas perguntas. Na realidade, eles pediram para que eu desse exemplos sobre os casos que eu comentei. O que é hermenêutica jurídica e por que, professor Calazans, a necessidade de pilotos, controladores e demais profissionais da atividade aérea em conhecer esse assunto. Então, eu vou apresentar aqui nesse vídeo alguns casos, alguns esdrúxulos, três aí que eu considero aberrações de minha experiência que eu acompanhei como defensor de auto de infração de tráfego aéreo, um perito aeronáutico, tendo trabalhado em vários casos. E por que, então, professor Calazans, que os profissionais, sobretudo pilotos e controladores, precisam conhecer? Então, eu listei alguns pontos, tá? Lembrando que esse assunto ele é complexo, hein? Mais amplo e profundo, mas eu listei aqui alguns casos que eu vivenciei e a gente vai, então, ter um entendimento melhor sobre esses casos aqui. Um deles é um 2191, um Boeing de uma determinada empresa aérea recebeu um auto de infração. Eu não fiz esse auto de infração, eu acompanhei, mas não fui o defensor. E interessante, foi em Congonhas isso, e a aeronave, uma aeronave que é regida sobre o RBAC 91, Regulamento Brasileiro de Aviação Civil, Aviação Geral, realizou um pouso por instrumento. E, na sequência, ele veio e também realizou um pouso, e ele acabou recebendo um auto de infração, porque as condições previstas naquele momento não eram compatíveis com o seu tipo de voo. O King Air estava amparado pelo RBS 91. E na defesa, o piloto, eu não sei quem fez a defesa, se foi o próprio piloto, ele argumentou como é que um King Air pode pousar e eu não. Naquela época havia assim ainda há uma restrição em relação à aeronave dos da aeronave comercial que não abrangia, tá? Que não abrangia o 91. E ele falou: Poxa, então como é que pode isso acontecer? E aí ele cometeu um erro de hermenêutica jurídica, pois a aeronave, o tipo de voo e o tipo de aeronave era mais específico, as suas condições eram mais específicas que a regra geral. Então, ele alegou a ICA 112, lembrando que a ICA 112 hoje faz uma ressalva sobre o RBAC 121 ou 135, seja lá o que for, na época não fazia nenhuma menção a isso. Então, ele alegou a regra geral. Olha, se o 91 pousou, conforme a ICA 112, eu também poderia ter pousado sem receber o auto de infração. Negativo, comandante. E aí nós temos um dos critérios para interpretar uma lei, interpretar um regulamento, é ver o critério, o grau de especialidade. Então, aquele voo, haviam regras, né? Havia regras mais específicas que a regra geral. Então, o critério da especialidade. Como piloto, eu falo uma coisa bem interessante, que nem sempre os pilotos estudam regras de tráfego aéreo como deveriam estudar. Então, ele fez na verdade, eu nem poderia falar que ele fez uma interpretação, que ele não fez uma interpretação, tá? Levando-se em consideração o critério da especialidade. Então, o comandante acabou recebendo uma multa e teve que pagar essa multa porque não soube interpretar a lei e nem aplicar. Embora eu esteja falando sobre lei, é claro que é um regulamento. E seria interessante. Outro caso também similar, né? Eu também acompanhei esse caso, eram duas aeronaves pousando no aeroporto militar civil, né? Civil-militar,
e uma aeronave militar pousou à frente em condições meteorológicas degradadas, e logo atrás veio uma outra aeronave também regida pelo 91, regra geral. O controlador de tráfego aéreo autorizou a aeronave pousar, mas não autorizou a aeronave pousar 91. E aí houve uma discussão na FONIA, o piloto acabou cometendo várias infrações, inclusive o emprego incorreto da fraseologia, e discutiu, e fez e aconteceu, e pousou a revelia sem autorização do controle do tráfego aéreo. Ora, o 91, né, aquela aeronave estava regida pelo 91. O que que é 91? Regulamento Brasileiro da Aviação Civil. Civil. A aeronave militar, naquele caso específico, não era regido. Naquele caso específico, não. Em caso nenhum, é regido pelo 91. A aeronave militar, até era um bandeirante da Força Aérea Brasileira, não era regido pelo 91. Então, as condições, né, a situação em que a aeronave militar fez o pouso estava sim amparado pela legislação específica da aviação militar. Então, o comandante espeniou na fonia, até mesmo ofendeu o controlador de tráfego aéreo, podendo ter respondido por injúria, difamação, talvez calúnia, não sei. Não, então, muito cuidado. Tá? Então, mas o que aconteceu aqui? Claro que o comandante levou uma multa e não vimos como ampará-lo, embora eu não tenha feito essa defesa. Mas aqui é um caso bem claro de que o comandante da aeronave ali civil quis, quis ter uma equiparação no tratamento do controle de tráfego aéreo, até falou que era caso de protecionismo, o tráfego aéreo está protegendo as aeronaves militares, que as aeronaves militares não têm prioridade, não têm vantagem. A questão não era essa, não, tá, comandante? A questão era mesmo, que mesmo? Regra, né? Interpretação. A regra voltada para o militar, no caso, era mais especial, era outra regra, não era a mesma regra, mesmo porque depende da operação, se é operação militar, se é operação de guerra. Então, tem muitas outras coisas que devem ser levadas em consideração. Não a regra geral. O comandante ali da aviação civil espelhou na fonia, porque ele quis jogar ali a regra geral. Ô, comandante, faz isso não. Take care. Esse caso aqui, para mim, embora antigo, eu acompanhei muito de perto esse caso, estudei. Aconteceu 29 de setembro de 2006. O que que vocês lembram? Esse caso aqui é sensacional. O Gol 1907, né? O voo 1907 colidiu no nível 370, vindo de Manaus para Brasília, né? Nessa rota, pelo menos nesse trecho. Colidiu com o Legacy, que saiu de São José dos Campos e estava indo para Eduardo Gomes. Os dois se chocaram no mesmo nível. Olha que coisa interessante. Isso aqui, para mim, é um caso muito esdrúxulo, né? Eu estudo, nós estudamos esse nosso caso no curso de perito aeronáutico. E eu também tenho vídeo no YouTube tratando sobre esse caso aqui. Pode lá acessar gratuitamente. Mas olha só que interessante. A aeronave Legacy preenche um plano de voo contendo 3 níveis de voo. Então, plano de voo é proposta. Olha que coisa interessante. Então, primeiramente no nível 370, depois, durante o voo, mudaria para o nível 370. Desculpa, primeiramente nível 370, depois mudaria para o 360 e, por último, 380. Então, 3 níveis diferentes. Proposta, plano de voo. Vamos repetir? 370, 360 e depois 380. O controlador de tráfego aéreo, ao emitir a autorização, falou clear to Eduardo Gomes, que era o destino final, flight level 370. Olha que coisa mais interessante. O piloto preenche um plano de voo, o piloto preenche o plano de voo contendo 3 níveis e recebe uma autorização do controle de tráfego aéreo contendo apenas um nível. Cliente Eduardo Gomes definiu o destino, definiu o limite da autorização do 370. E a pergunta que nós fazemos é o seguinte: isso é pura interpretação de regras de tráfego aéreo hermenêutico. Tendo o piloto preenchendo o plano de voo, fazendo uma proposta com 3 níveis, tendo o controlador de tráfego aéreo autorizado um nível só, qual nível o piloto deveria ter mantido? Deveria ter obedecido o plano de voo
contendo três níveis, ou obedecido o controlador de tráfego aéreo em um único nível. E aí tem um agravante. Em caso de falha de comunicação, que houve falha de comunicação. Houve falha de comunicação. Em caso de falha de comunicação, qual nível ele deveria ter mantido? Deveria ter cumprido o plano de voo apresentado ou obedecido à última autorização? Para estudar isso, gente, para responder essa pergunta, nós precisamos saber a teoria da ICA 111, que fala sobre o preenchimento do plano de voo, ICA 112, ICA 137. Tem que ter um bom conhecimento de limites de autorização, procedimentos de falha de comunicação. Para responder essa pergunta, eu fiz uma análise de mais de 100 páginas. Não se responde essa pergunta. Inclusive, eu estive com uma. Eu fiz várias experiências com esse caso. Uma vez eu estava com uma turma de pilotos só master, só comandante internacional. E dei esse trabalho para que respondessem. E eu tive as mais diferentes respostas. As mais diferentes respostas. Fiz também esse trabalho para um grupo de controladores de tráfego aéreo e pedi para que eles respondessem. Também tive as mais diferentes respostas. Um respondeu 360, outro 370, e cumpre o plano de voo, e cumpre o plano de voo apresentado. Então, nós precisamos conhecer, fazer uma análise, uma síntese, uma compreensão, interpretação de regras de tráfego aéreo, plano de voo apresentado, plano de voo em vigor, falha de comunicação e assim por diante. O problema é que quando o controlador e pilotos estudam regras de tráfego aéreo, eles não estudam hermenêutica jurídica, né? Hermenêutica voltada ao tráfego aéreo, no caso. E, infelizmente, o processo de ensino-aprendizagem, que tem como avaliação uma pergunta e várias alternativas, não dá ao controlador de tráfego aéreo nem ao piloto condições de aprender a matéria no nível que é necessário. E repito, né, nós temos aí um problema que não foi solucionado. Eu faço um desafio. Faz essa pergunta para vários pilotos e vários controladores e vê qual é a resposta. Uma vez eu fiz essa colocação, olha só que coisa interessante, para duas autoridades aeronáuticas. Uma autoridade controladora de tráfego aéreo de alto nível, alta patente, e um piloto, também autoridade aeronáutica de alta patente. Eu fiz essa pergunta para os dois, um controlador e um piloto. E fiz a pergunta: o controlador deu uma resposta e o aviador deu outra resposta. Então eu falei: temos aí comandantes, temos aí autoridades, um problema que não foi resolvido no Brasil. Então, esse problema que aconteceu em 2006 é possível que seja repetido de uma forma diferente. Mas qual é a questão? Hermenêutica jurídica. O processo de ensino-aprendizagem, no sentido de decoreba, inclusive há pilotos que não estudam regulamentos no nível que seja necessário. Pega uma apostila, um livro de 1.000 questões, decora aquelas 1.000 questões e vai e faz a prova. Autoridades aeronáuticas precisam rever o processo de avaliação, ensino e aprendizagem. Então, o 907 gol ocorrido, olha, faz tempo aí, Calazans, 2006, praticamente eu estou gravando agora em abril de 2025, praticamente é 20 anos, mas esse problema não foi sanado, não porque seja um problema. A fonte está no processo ensino-aprendizagem. Enquanto não dermos um ensino mais completo, mais amplo, vai ficar difícil, hein? MGO, esse aqui foi um caso interessantíssimo aqui. Um determinado diretor de operações de uma expressiva empresa de táxi aéreo pediu para que eu avaliasse, desse uma lida no MGO dele, é o Manual Geral de Operações. Falei: comandante, quem que escreveu isso aqui? Falei: fui eu, Calazans. Aqui no seu MGO tem dispositivo aqui que restringe direitos e deveres de passageiros, mas a minha empresa é assim. Falei: não, senhor comandante. Ninguém pode fazer ou deixar de fazer alguma coisa a não ser pela lei. Tá? Isso é lei. Aí eu perguntei para ele: esse MGO aqui é o quê? É lei? É dispositivo? É regulamento? Bom, ele não soube responder o que era. Mas, Calazans, está
esse MGO foi aprovado pelas autoridades aeronáuticas? Oi? Calazans foi aprovado. Fiquei com medo. Fiquei com medo. Um MGO restringindo direitos e deveres. Eu falei, comandante, o senhor não tem autoridade para isso, e muito menos você tem um MGO aqui. Tem coisa errada. Mas como o comandante fez isso, repito, ele nem sabia qual o valor do MGO. Dentro do arcabouço jurídico, das leis, do ordenamento jurídico, é o quê? É um regulamento? O que que é isso? É uma resolução? Ele até hoje não soube responder. Mais perigoso, mais importante do que responder é a fundamentação. Então, vamos lá. No nosso curso de Direito Aeronáutico, Fundamentos de Direito Aeronáutico e também de Perito Aeronáutico, eu deixo uma coisa bem clara. Comandante, piloto, controlador, se você não souber responder, desculpa, se você não souber fundamentar, não responda. A fundamentação é mais importante do que a resposta em si. Não, Calazans, todo mundo faz, é comum. Opa, é comum? Não, Calazans, é normal. Não é normal. Normal é o que vem da regra, do regulamento, da lei, que vem da norma. O comum é que todo mundo faz. E muito cuidado, pilotos. O que todo mundo faz necessariamente não é o que está falando as regras. Então, o que me impressionou nesse comandante não foi nem tanto a resposta. É a fundamentação. E hoje a gente vê muitos aí pilotos dando resposta, mas você pede para fundamentar, mostra aí para mim, comandante, o regulamento. Mostra aí para mim, comandante, a norma, a lei que fala sobre isso. E eles não sabem fazer isso. E lembra que, se tratando de ocorrência, incidente, principalmente acidente, com vítimas fatais, nós, pilotos, controladores, nós vamos responder perante a lei, perante o que está escrito, não é o perante o que nós fazemos. O que nós fazemos, inclusive no 907, que nós já citamos nesse vídeo, era muito. Eu ouvi esta argumentação de muitos pilotos controladores. Ah, Calazans, todo mundo fazia assim. Todas as autorizações eram feitas dessa maneira. Eu falei, o quê? O senhor está falando para mim, vai falar isso em juízo, que todas as autorizações têm um costume, um hábito, um vício que desobedece às regras? Então você está falando que é comum, não que é normal. Inclusive na acusação penal, no caso dos controladores de tráfego aéreo, contra os controladores, o promotor fez a seguinte colocação: o documento da ICA 112, ele relatou aí vários documentos, inclusive o próprio documento 4444, diz o seguinte, que o controlador deve citar os níveis e os locais onde haverá as mudanças de níveis. E o controlador não fez isso. Quando o promotor fez isso, o promotor está fazendo o quê? Uma interpretação, uma hermenêutica jurídica. O regulamento diz isso. E ele fez diferente. E nós não teremos como justificar as nossas condutas se elas não estiverem amparadas pela lei, no caso, o regulamento. Tá bom? Então, MGO, eu vi o outro MGO, nem vou falar aqui, nem vou falar aqui que a empresa restringia o médico a atender pacientes. Eu falei, vocês estão ficando doidos, vocês não escreveram isso, escreveram. Não vou falar aqui qual que é o caso, mas uma determinada empresa aérea estava limitando um médico de atender a uma ocorrência médica a bordo. Eu falei, eu não posso acreditar que vocês escreveram isso, mas escreveram. Eu só falei assim, o comandante, o diretor de operações, diretor não sei do quê, isso que está escrito no teu MGO, ainda que aprovado pelas autoridades aeronáuticas, não está amparado pela lei, hein? Isso é hermenêutica jurídica. Então, um regulamento, seja lá o que for dispositivo interno das autoridades, não pode revogar a lei. E alguns até revogam a própria Constituição, como eu vi, mas não vou comentar aqui. Mas a questão é, ele não sabe que existe uma lei, não conhece a lei, não conhece um regulamento, às vezes até dispositivo da Constituição Federal, por desconhecer hermenêutica jurídica, a abrangência da lei, ele faz isso. Complicado, hein, comandante? Mas vamos lá. Continuando. Oi.
Esse do anexo aqui, eu vi num determinado acidente aeronáutico, houve mortes e os pilotos sobreviveram. E foram, na verdade, seriam indiciados, como acabaram, eles foram indiciados pela Polícia Federal. Mas a defesa, foi feita uma defesa composta ali de vários profissionais, advogados, controladores, tráfego aéreo, tinha vários, vamos dizer assim, peritos envolvendo o acidente. Olha só o que estava no parecer. Se vocês quiserem, faça contato com o professor Calazans, vou deixar meu contato aqui, eu posso enviar o parecer para vocês, esse renomado caso que eu não vou falar aqui. Mas no parecer está dizendo o seguinte: Polícia Federal não pode indiciar os pilotos, no caso, não pode indiciar os pilotos, porque o anexo 13 não tem a responsabilidade, não tem a finalidade de punição. Eu falei, não acredito nisso. É claro que o delegado não colou, né? É claro que o delegado não entrou nessa, eles foram indiciados, depois acusados, e o juiz ainda aceitou a denúncia contra eles. Não colou, né? Não cola. O anexo 13 está ligado ao ACI, Organização da Aviação Civil, é voltada para, no caso do Brasil, para o DCEA, para o CENIPA, ANAC e assim por diante. Direcionar o anexo 13 para a polícia, advogado, promotor, juiz, é um equívoco que não dá para entender. Não dá para entender. O anexo 13 tem uma finalidade, tá? O item 5.13 deixa bem claro vários itens, mas um dos itens muito importantes é o seguinte, que a investigação prevista nesse anexo, que o anexo é que regula a investigação, não tem a finalidade de apurar responsabilidade nem culpa. Tudo certo. Então, a investigação feita pela ANAC, a investigação feita talvez pelo CENIPA, e assim vai, não tem a finalidade. Mas o item 5.4.3 diz bem claro que a investigação ou investigações para finalidade de culpa ou responsabilidade vai ser feita separadamente. Pronto e acabou. Desde quando o anexo 13 regula a atividade da polícia, do juiz, do promotor? Eles são regulados pelo Código Penal, pelo Código de Processo Penal e assim por diante. Então, quando o camarada faz um parecer endereçado à Polícia Federal, a gente vê que estão precisando, e tinha peritos nesse grupo de trabalho que fizeram, esse grupo de pessoas, né, que fez aí o parecer, tinha jurista, controlador, tinha um monte de gente aí. Não dá, né? Aí é muito. Então, o camarada que fez isso fica difícil, hein? Tá vendo aí, Savoy e demais colegas que pediram? Estou dando aqui alguns exemplos. Um parecer pedindo, e interessante, né, que às vezes o piloto fala, ó, em se tratando de acidente aeronáutico, não pode haver responsabilização. Oi? Se você falar que o CENIPA deve fazer uma entrevista, desculpa, uma investigação sem a finalidade de punir, eu concordo e aceito, até entendo aí. Agora, dizer que há aquelas vezes que a punição atua contra os benefícios da segurança de voo, isso para fins administrativos, para fins judiciais, não. Então, a pessoa que faz isso não tem noção do que ela está falando. Não tem. Isso aqui é uma das aberrações. Mas tem aberração pior aqui que eu vou comentar aqui. Vamos lá, qual é? Outra. Convenção no exterior. Essa aqui também foi fácil, não, hein? Uma determinada ocorrência envolvendo uma aeronave brasileira num país estrangeiro. Aí o advogado pediu para que eu acompanhasse, e acompanhei, não fiz parte do processo, mas em uma parte eu acompanhei, já estava já em andamento, e também foi feito um grupo de trabalho, havendo ali aviadores, morro de medo de aviador, quando entra no grupo de trabalho jurídico. Morro de medo, principalmente quando não tem formação jurídica. Aviador, até controlador, sem formação jurídica, dando pitaco jurídico, eu me arrepio todo. E era o caso aqui. Esse grupo de trabalho, o advogado estava acompanhando o caso internacional e alegou as convenções, Convenção de Chicago, de Montreal, um monte de coisa lá, né? Eu falei, comandante, eu falei, o que é isso que vocês estão fazendo? Não posso acreditar. Esse país em questão, vou citar aqui que é o país, não é signatário da OACI. Simplesmente isso. Simplesmente. Olha que coisa mais doida, que falta de hermenêutica jurídica. Eles estavam fundamentando, lembra? Nós não podemos responder sem fundamentar.
Mas eu não sei o que é pior, se é não fundamentar ou fundamentar incorretamente. Quer ver o caso esdrúxulo dentro da advocacia? É quando um advogado, já vi isso, um advogado ele faz uma fundamentação de uma determinada lei e regulamento que não existem mais. Está revogado. Isso é horrível, mas é possível de acontecer. E aqui a fundamentação foi horrível. Eles estavam fundamentando sobre uma lei que não tinha vigência no país. Falei, doutor, pelo amor de Deus. Então, isso aqui é farta. Ah, eu vi um caso pior ainda, tá? Eu vi um caso também complicado dentro do Brasil. Uma aeronave militar sofreu um acidente, tendo sobreviventes e vítimas fatais. E o advogado, buscando responsabilidade civil da União, no caso, indenização moral e material, alegou convenções internacionais. Eu falei assim: você está dizendo para mim que a aeronave militar envolvida no caso vai responder perante as leis internacionais da OACI? O que é o OACI mesmo? A gente pode esquecer disso, hein? Organização Internacional da Aviação Civil. Aviação, se eu repetir, aviação civil, aviação civil. E você jogou aqui, e você está tratando uma militar, uma aeronave militar, uma, que o voo não é internacional. O voo foi realizado dentro do território brasileiro. A aeronave não é civil. Você está jogando. É isto mesmo? Mas, vamos lá. Mais importante, inclusive nesse caso também tinha um grupo de peritos e alguns pilotos ali. Mas, vamos lá. Caso está certo ou não, mais importante do que está certo ou não foi que eles não souberam fundamentar. Então, repito, o que está em questão aqui, eu não vou falar o que é certo ou o que é errado. É que nesses casos que eu estou trabalhando, pode até ser que você concorde com alguma coisa que eu esteja falando, ou até mesmo discordando. A questão não é discordar ou concordar. A questão que está em pauta aqui, e o que é muito importante, é a fundamentação. Desconhecendo regras, né? Desconhecendo o regulamento, a gente pode cometer alguns equívocos. Isso chama hermenêutica jurídica. Se eu conheço quais são as regras dentro do tempo e dentro do espaço, é isso que nós precisamos estar em contato. Tá vendo aí, Savoy? Tá vendo aí, companheiros que fizeram pergunta? Se outro caso, conversando. Essa aqui, para mim, é a aberração da aberração. Essa aqui, se tem uma aberração da aberração. Inclusive, eu estava dando aula em uma determinada faculdade e tinha como aluno, por um acaso, aí, um proeminente aí, controlador de tráfego aéreo que dá aula de regulamentos no mundo todo aí. E ele discordou de uma forma muito contundente comigo, e vou fazer a seguinte afirmação: a aeronave do Estado é extensão do território. Essa, para mim. Então, vamos lá. Uma aeronave brasileira, militar da Força Aérea Brasileira, ela é extensão do Brasil, onde quer que esteja. Eu falei, comandante. Falei, não é isto não. Quando eu falei que não é isto não, o professor aluno se transformou, ficou totalmente irado. Eu falei, não, comandante, a questão aqui não é, repito, não é se está certo ou está errado, não é ficar irado. Eu quero só que você fundamente, só isso. Aí ele pegou o Código Brasileiro de Aeronáutica. Aqui, Calazans, o artigo tal está falando, considere-se extensão do território. Eu falei, calma, 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 comandante. Quer dizer, na verdade, não era comandante, ele era controlador ou professor. Tá, calma, vamos por partes. Sem nervosismo, sem emoção. Deixa o coração de lado, vamos colocar a razão. Primeiramente, não vou hoje, agora, fazer uma. Eu não vou discorrer sobre a interpretação literal, mas literalmente, aí entra dentro da hermenêutica jurídica, literalmente o Código Brasileiro da Aeronáutica não está dizendo isso. Mas tudo bem, vamos supor que o Código Brasileiro de Aeronáutica esteja dizendo isso. Então, começou um erro com a interpretação literal, o que diz literalmente o dispositivo legal. Não dizia o que ele falou, mas eu falei, vamos desconsiderar aqui a interpretação literal, a gente deixa para outro momento. Então, você está dizendo para mim, ó, eu vou fazer uma colocação, você vai com uma aeronave brasileira do Estado, vai para um outro país
e chega lá no outro país e fala: aqui trata-se de extensão do território. Aí as autoridades daquele país vão perguntar. Vamos supor que vai para um país que não aceite esta concepção. Aí você vai pegar o Código Brasileiro da Aeronáutica e vai falar: aqui está escrito comandante, piloto, controlador. Essa aqui, para mim, é a aberração das aberrações. Você pega o Código Brasileiro de Aeronáutica, lembrando que a fundamentação é mais importante que a resposta. Você pega o Código Brasileiro de Aeronáutica. Eu fiz uma pergunta para ele. Quem fez o Código Brasileiro de Aeronáutica? Quem promulgou, divulgou, publicou? O Senado Brasileiro, o Congresso Brasileiro, Senado e a Câmara dos Deputados. Tá. Então, você está dizendo para mim que o Código Brasileiro de Aeronáutica promulgado, divulgado, elaborado, discutido no Brasil, tem validade lá fora? Não, mas é. Não, não. Então, o seu, lembra? Eu vou repetir. Então, o seu fundamento está errado. Você está fundamentando um direito internacional dentro do regulamento brasileiro, comandante. É isso que está fazendo? Uma mentira contada muitas vezes tem força de vontade. Então, essa é uma das piores aberrações que eu vejo na atividade aérea. Qualquer pilotinho, aluno de piloto, fala isso. Aeronave do Estado não é assim que funciona. Quem assim afirma, e o pior do que afirmar é fundamenta, desconhece a lei no espaço e no tempo, critérios da extraterritorialidade. Quando você fala extraterritorialidade, pensa que coisa de você está falando de ET. ET, professor? Não estou falando de ET, não. Estou falando de lei. Como é que você faz isso? Eu fui, cara, às vezes, há pouco tempo, um professor, não sei como, ele ficou sabendo da minha posição. Ele falou: professor, eu sou professor de regulamentos, e dentro do regulamento para piloto privado, em aeroclube, piloto comercial, eu trabalho com esse tema. O senhor está falando por aí que a aeronave de Estado não é extensão do território? Eu falei para ele: mostra o regulamento, mostra a lei. E até hoje, eu estou aguardando até hoje fundamento. Repito, eles não estão fundamentando. Então, a fundamentação é que está por baixo. Então, os pilotos hoje, controladores, não estudam, eles decoram. Piloto não tem, muitos pilotos, muitos controladores não têm conhecimento, têm informação. Um professor passa uma informação e ele a pé pega essa informação, faz a prova, múltipla escolha, tudo bem. Conhecimento é coisa diferente. Conhecimento é quando você pesquisa, é quando você analisa, sai do nível de conhecimento, vai para a compreensão, análise, síntese, avaliação, discorre sobre vários documentos, sobre várias leis, princípios constitucionais. Isso não é feito. Aí um piloto, ele afirma que a aeronave do Estado é a extensão do território, ele repete informação, ele não demonstra conhecimento. Não é para repetir informação, decoreba, né? Decora. Vamos lá, tem mais coisa aqui? Tem, deve ter mais coisa aqui. Na realidade, tem muitas coisas, hein? Tá, muitas coisas. No caso, repetindo lá o caso 907, então o piloto ou o controlador tem que estudar o regulamento de uma forma profunda. É decoreba, nível de conhecimento. Ele decora, prova muito escolha. Não, ele não sabe avaliar, não sabe compreender, entendeu? Sintetizar, não sabe fazer análise. E aí ele acha que sabe, fez a prova, é 7 hoje a média? Pode ser, sei lá, 6, 7. Qualquer média nesse nível serve. Não sabe, piloto, controlador, ele repete informação, não demonstra conhecimento. Uma das causas é hermenêutica jurídica, inteligência linguística. Mas vamos lá, falta pouco. Falei, e acabando, né? Acabando, essa aqui foi uma discussão. O piloto aí, o comandante, aí, quatro faixas, brigou comigo. Eu falei: comandante, menos coração, mais razão, comandante. Ele ficou bravo comigo na internet. E eu só fiz uma pergunta para ele. Ele falou: não adianta, senhor, eu não quero resposta, eu quero fundamentação. E a fundamentação que não foi o caso. Então vamos lá, o que aconteceu. Inclusive, eu fiz um vídeo que está na internet sobre esse caso aqui. Você pode buscar, tá? Que é a utilização, ou aplicação, a validação da carta Jepsen. A pergunta é:
Carta Jepsen tem validade no Brasil havendo um acidente ou uma ocorrência de tráfego aéreo. Você pode utilizar a carta Jepsen como uma fundamental, uma determinada conduta? Inclusive no Brasil, no meu curso perito aeronáutico, eu discorro sobre isso, teve um acidente em que o comandante, a tripulação utilizava a carta Jepsen, e por um acaso, a carta Jepsen estava incoerente com as formações do Brasil. A carta brasileira tinha informações que a carta Jepsen não tinha e que, para mim, foi um ponto alto ali, mas eu converso no meu curso de perito aeronáutico. Mas aqui uma coisa interessante é o seguinte: quem faz a carta GEPS? Buscando o Código Brasileiro de Aeronáutica, nós sabemos ali que a autoridade aeronáutica, no caso o DCEA, Departamento de Controle de Espaço Aéreo, por intermédio da unidade ICA, Instituto de Cartografia Aeronáutica, é responsável por divulgar, planejar, trabalhar, fazer a carta e tudo bem. Tem mais lá termos técnicos ali. E eu não vi no arcabouço jurídico brasileiro aprovando uma carta ou a própria JEPS. Quem é que faz a JEPS? Quem que elabora? Quem são os elementos credenciados? No Brasil, os elementos credenciados para, por exemplo, fazer uma carta de aproximação são os profissionais oficiais voltados para o tráfego aéreo, exemplo. Então, uma carta JEPS onde está? A questão, a briga com o piloto foi o seguinte: eu falei, comandante, ele usou a expressão, cara, às vezes é normal, todo mundo usa. Eu falei, para mim, normal não quer dizer nada. Não, normal quer dizer sim. Ele falou que era comum, né? Na realidade, ele falou que era normal. Eu falei, não, não é normal. Não é normal, comandante. Normal é o que vem da norma. Normal é o que vem da regra. Então, eu falei para ele, mostra para mim, fundamente a tua resposta. Mostre para mim qual é o regulamento, a resolução do DCEA que autoriza a utilização, que a carta GEPS é homologada. Não estou dizendo nem que é e nem que não seja. A questão não é esta, repito, embora eu tenha, sim, a minha convicção sobre esse assunto. Esse comandante que brigou comigo na internet, aí na mídia geral, ele não fundamentou. Eu falei, comandante, não fica bravinho comigo. Eu quero que o senhor fundamente. Qual? De repente tenha. Será que o DCEA tem alguma resolução, alguma ICA, alguma norma? De repente tenha, não estou dizendo que não tenha, mas no caso ali, ele não soube fundamentar. É assim, ponto acabou, que eu sou comandante há 40 anos, voo internacional, é assim, ponto acabou. Não, não aceito. Eu, não, eu como perito aeronáutico, né? Tive a oportunidade de trabalhar em vários casos. Eu não posso, perante um juiz, promotor, até mesmo delegado ou advogado, dar uma resposta, dar um parecer sem que tenha fundamento. E na comunidade aeronáutica é muito comum isso. A pessoa fala a respeito de uma afirma, né? Sustenta uma argumentação e nessa argumentação a gente não vê fundamento. Se você não sabe fundamentar, não responda, ou só responda depois depois de fundamentar. E aí esse é o problema. No Brasil, principalmente, não somente, principalmente, pilotos e controladores, eles não têm conhecimento, têm informação. Decoram e aquilo que foi falado é passado como se fosse verdade. Uma mentira contada muitas vezes tem força de verdade. Infelizmente, a gente vê isso. Quando a gente trabalha em ocorrências, inclusive, como eu fiz muitas defesas de auto de infração, e eu vi que muitos pilotos cometiam infrações, até mesmo controladores, erros, infrações, não por má vontade, má fé ou até falta de profissionalismo. Não, porque não sabiam interpretar as regras e muito menos aplicar. E quando a gente vai ver, isso aí é o resultado. A fonte, a origem está no estudo, na interpretação, no caso, hermenêutica jurídica. E aí, finalizando, eu falo do processo ensino-aprendizagem voltado. Enquanto o estudo, o sistema de ensino, processo de ensino-aprendizagem estiver baseado em decoreba, em que alunos são avaliados por intermédio de uma pergunta e alternativas, nós não teremos resolvido no Brasil esse problema. Então, o aluno, ele precisa
usando ali a Força Aérea Brasileira gosta muito disso, né? Os objetivos educacionais de Benjamin Bloom, né? No domínio cognitivo, vem lá, né? Vários níveis. O primeiro de conhecimento, depois vem compreensão, e assim vai evoluindo até chegar à avaliação, passando pela síntese e pela análise. Nós estamos muito, muito longe disso. Enquanto alunos ficarem decorando matéria e para responder para a prova, os alunos no Brasil não estão na área da aviação não aprendem para saber, aprendem para fazer prova, aprendem para fazer banca. Só que quando eles vão trabalhar, quando vão voar ou quando controlar, eles não podem apenas conhecer determinada regra, regulamento, a base, fundamentando-se no princípio do conhecimento. Estou gravando esse vídeo em 2025. Nós tivemos aí em 2024 um recorde de acidentes. Quem sabe? Quem sabe? Este assunto não está relacionado a esses resultados de muitos acidentes, não está relacionado com a formação. Eu não tenho a menor dúvida que sim, a formação dos profissionais do tráfego aéreo, da aviação em geral, eles precisam ter um ensino mais amplo e profundo. Cabe aí reflexão para as autoridades aeronáuticas. Eu descrevi alguns, hein, poucos, mas na realidade temos muito, muito mais casos e eu pretendo tratá-los em nossas outras conversas. Se você tem alguma sugestão, faça a sugestão. O professor Calazans produz essa sugestão em resposta em vídeo aula. Sempre um grande prazer tê-los a bordo. Um abraço e tudo de bom.